Seu sono nunca mais será o mesmo. O Jurupari, também conhecido como o Demônio da Mata, é uma criatura humanoide maligna que se diz perturbar os índios em seu sono, trazendo maus presságios e pesadelos. Além disso, se diz que ele costuma aparecer de madrugada, invadindo as tribos em busca de vítimas. Se diz que ele é um espírito maligno que vem da mata atormentar os que dormem. Ele é motivo de terror e pavor dos indígenas, pois causa asfixia em suas vítimas, muitas vezes causando asfixia naqueles que dormem. E caso a pessoa não seja socorrida pelos seus companheiros, ela pode nunca mais despertar para a vida, ou caso já esteja acordada, morrer asfixiada em tortura e sofrimento. Além disso, se diz que ele remove a língua de suas vítimas, para que elas simplesmente não possam gritar desesperadamente por ajuda. Essa criatura traiçoeira é o demônio mais temido pelos que dormiam à noite, e muitas vezes fazia com que várias pessoas dormissem com um dos olhos sempre abertos. Mas não é somente isso. Há ainda um outro aspecto aterrorizante dessa criatura maligna. Alguns dizem que ele aparece à noite e tenta arrastar crianças da tribo para dentro da mata. Não se sabe o porquê, mas por se tratar dessa criatura em especial e seu método de ação, pode-se infelizmente imaginar o pior. Talvez as crianças sejam o seu alimento favorito. Quanto à aparência do Jurupari, a maioria das histórias dizem que ele não possui forma, mas às vezes é descrito como um homem feio, deformado, com a boca torta, sempre com um riso debochado e maléfico e sempre com fome. O próprio nome dessa criatura é motivo de discussão entre os estudiosos. Uns dizem que traduzindo do idioma indígena significaria sono ou pesadelo, enquanto outros dizem que significaria boca torta, talvez pelo fato de ele ser descrito como tendo boca torta, ou por cortar a língua das vítimas enquanto as atacava. Uma outra opção é que ele pareceria ter a boca torta, pois geralmente é visto e ouvido tocando uma flauta de bambu. Esse espírito é frequentemente ouvido tocando em meio à mata, e se diz que quando o som da flauta aumenta, significa que ele está se aproximando. Para se precaver e se proteger contra o Jurupari, havia uma série de oferendas que era possível de se fazer. Dizem que fumo e outros itens como folhas da floresta eram eficientes em acalmar esse espírito maligno. Os manuais indígenas dizem que era necessário levar a oferenda até uma pedra no meio da floresta, e para isso às vezes era preciso uma viagem de várias horas, até um território sabidamente ocupado pelo Jurupari, e encontrar lá uma pedra que preenchesse os requisitos. Normalmente era uma pedra bem grande. Nessas viagens era comum ser seguido de perto pelo Jurupari e pelo som de sua flauta. Mas isso não devia ser motivo de desespero, pois assim que a oferenda fosse feita, o espírito seria. Seu nome é Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma criatura muito popular na região norte do Brasil, principalmente no Amazonas e no Pará. Ela é descrita como uma mulher idosa e muito aterrorizante, que veste roupas velhas e escuras. Ela é ouvida assobiando à noite ao redor das casas. Uns dizem que ela pousa em telhados e muros e assobia muito alto. Se as pessoas daquela casa lhe prometerem oferendas no dia seguinte, principalmente sob a forma de tabaco ou fumo, ela vai embora. E no dia seguinte, uma mulher velha aparece exatamente na mesma casa para cobrar a oferenda. Caso nada lhe seja dado, não havia outra possibilidade. Uma desgraça viria a acontecer na casa. Mas não é somente essa versão da Matinta Pereira que é relatada. Uma outra versão diz que ela vaga durante o dia pedindo um pouco de fumo. Caso os moradores das casas se neguem a fazer a doação, ela retorna à noite e coloca um bebê morto em frente à porta. Essa criatura sinistra faz de tudo para aterrorizar aqueles que a desagradam. Há ainda uma terceira versão macabra da Matinta Pereira. Se diz que ela percebe casas onde alguém está prestes a morrer,
e então vai até próximo das casas na forma de uma coruja e começa a cantar. Mas o que é essa criatura? Qual a origem dela e por que ela faz o que faz? Há quem diga que a história da Matinta Pereira começa há muito tempo atrás, onde em um local no norte do Brasil habitava uma jovem mulher chamada Matinta Pereira. Era uma pessoa alegre e que tinha paixão por fumar cigarros. Mas Matinta tinha um problema. Ela era casada e seu marido era muito ciumento. Um dia, quando ela estava grávida, o marido chegou em casa tarde da noite. Uns dizem que estava bêbado, outros que não. Mas nesse dia eles tiveram uma briga e ele a matou. Quando ela morreu, por algum motivo ela retornou, mas não como era antes, e sim com a capacidade de ser uma mulher durante o dia e uma coruja durante a noite. Mas essa versão não é um consenso. Há quem diga que na verdade a Matinta Pereira seria uma feiticeira que se transformou nessa entidade. Outros também dizem que além de fumo ou tabaco, essa criatura também aceita doações de café, cachaça ou até mesmo peixe. Habita. Seu nome é Ayangá. O Ayangá, às vezes chamado de Engange, é um espírito maligno temido pelos indígenas da área amazônica. Dizem os habitantes dali que essa entidade seria responsável por todos os males que ocorrem na selva. Até por isso, a palavra Ayangá pode ser traduzida simplesmente por coisa má. Essa entidade é descrita geralmente possuindo a aparência de um veado, com olhos de fogo, que além de enganar os caçadores, desviando o tiro de suas armas rumo às pessoas queridas, também pode trazer febre e loucura a quem o vê. Na verdade, uma das piores coisas que podem acontecer a um ser humano é encontrar um Ayangá. Pelo menos assim afirmam os indígenas. Eles dizem que quando esse ser é visto ou ouvido, traz para quem o percebe algum tipo de desgraça. E todos os lugares frequentados por ele são considerados mal assombrados. É tão terrível um encontro com esse ser que os indígenas o temem ao extremo, ao ponto de fazer qualquer sacrifício para que não precisem encontrá-lo. Algumas versões das histórias chamam esse espírito maligno de o Deus dos Pesadelos. Outros ainda o tratam como a mesma criatura que é chamada de Jurupari, uma outra lenda apavorante da Amazônia, que possui várias versões. Em uma delas também é considerado um tipo de deus dos pesadelos. Voltando ao Ayangá, há algumas lendas que envolvem encontros com esse ser. Existe uma lenda de um marinheiro estrangeiro no Brasil que morreu de pavor ao ser perseguido por 3 veados que ele não conseguia matar. Outra lenda ainda afirma que o Ayangá enganou um caçador e o fez abater a própria mãe em castigo por matar um animal que estava prestes a dar à luz. Essas 2 lendas trazem à tona uma outra versão do Ayangá, que é a de um deus protetor das matas. Ele protegeria os pequenos animais e as plantas de seres humanos, não deixando nem mesmo os índios caçarem para a subsistência. Dizem que qualquer caçador que ameaçar um animal, principalmente se esse animal for uma fêmea amamentando seu filhote, ou mesmo um filhote, será caçado violentamente pelo Ayangá. Diz uma lenda que há muito tempo o índio insistiu em perseguir um veado fêmea, mesmo percebendo que ela estava com sua cria. No alto de uma montanha, o Ayangá, com seus olhos vermelhos, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animal. Não satisfeito com isso, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore. Apavorado, o filhote gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, a veada aflita correu na direção da árvore. O índio, com sua arma preparada, disparou uma flechada na pobre mãe. Todo alegre, aproximou-se do animal caído, e foi então que teve uma surpresa. Era a sua mãe caída no lugar do veado.
Então, aos gritos, o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande veado branco, chamado Ayangá, e saiu correndo pela floresta. Dizem ainda algumas lendas que se esse ser, sob a forma de um veado com olhos de fogo, for visto por alguém no dia de suas núpcias, essa pessoa inevitavelmente viria a morrer dentro de pouco tempo. Mas, além da forma de veado, ele poderia assumir outras formas como a galinha do mato, morcego, macaco, rato, tatu, boi, pirarucu e até mesmo um ser humano. Também poderia aparecer sob a forma de um veado branco, mas com uma cruz na testa, exatamente entre os olhos. Há ainda uma outra história que fala sobre essa entidade. Nessa versão ela é chamada de Ingang. E quem conta é o alemão Hans Staden, famoso explorador que foi capturado por indígenas no período colonial do Brasil. Quando estava cativo dos Tupinambás, ouviu os habitantes da tribo falarem sobre essa entidade. Segundo ele, os índios não gostam de sair das cabanas sem luz, tanto medo que eles têm do diabo, a quem chamam de Ingange, o qual frequentemente aparece para eles. Há quem diga que há uma forma de agradar ou acalmar essa criatura. Se diz que caso se ofereça aguardente ou fumo, ele lhe dará proteção. Além disso, queimar castanhas de caju e fazer cruzes com madeiras tiradas da própria floresta são duas formas de o manter afastado. Mas independente do que seja feito, nada funcionará caso a pessoa desrespeite a natureza, e ele será tomado por uma fúria vingativa caso isso aconteça. Seu nome é Gorjala. O Gorjala é um gigante que possui somente um olho, centralizado na cabeça. Possui também uma boca muito grande com muitos dentes afiados, feitos para dilacerar a carne de suas vítimas. Ele normalmente é descrito possuindo cor marrom escuro, cinza escuro ou preto, sem cabelo nenhum no rosto e nem barba alguma. É semelhante aos gigantes ou aos ogros, ambos originários da Europa. Se diz que ele seria um guardião da floresta, perseguindo, caçando e devorando a todos aqueles que invadirem intencionalmente ou não seus domínios. Se diz que ele habita em áreas de serras ou penhascos, e nessas regiões se esconde, pois essa criatura gosta tremendamente de habitar nas chamadas escarpas, formas de relevo de transição que possuem elevações e penhascos. Nessas regiões, se diz que é costume ver essas criaturas perto de abismos ou penhascos, caminhando com passadas largas e saltando por frestas nos penhascos. Quanto às suas presas, as favoritas eram caçadores que se perdem em seus domínios. Esses, além da presa que mais procuram, são os mais fáceis de capturar, já que quem entra em suas terras, cujas quais ele conhece como a palma de sua mão, possuem boas chances de caírem em emboscadas e serem facilmente capturados. Quando eles capturam uma presa, eles carregam embaixo de seus gigantescos sovacos e assim a carregam enquanto anda, comendo-as aos poucos. Não se sabe exatamente o que significa o seu nome ou o que é essa criatura, embora alguns afirmam haver no mínimo parentesco entre os ogros europeus e essa criatura. Caso você se perca em uma área habitada por um Gorjala, fique atento a uma estratégia usada por essa criatura. Se diz que ele, quando fareja sua presa, mas essa está escondida longe de seus olhos, pisa fortemente contra o chão, causando um impacto que apavora a qualquer um que esteja perto e faz com que as presas deixem escapar ruídos mínimos. Se esse for o caso, é o suficiente para que ele as ache rapidamente e capture-as. Então a melhor forma de escapar do Gorjala é se esconder e manter o completo silêncio. Assim, quem sabe você não tenha uma chance de sobreviver e contar a sua história. Seu nome é Boyuna.
A boiúna, também conhecida como Meboiúma, cobra grande, mãe do rio ou senhora das águas, é uma criatura muito popular e muito temida na Amazônia e na área nordeste do Brasil. Se diz que é uma gigantesca cobra escura que seria capaz de virar qualquer embarcação. Além disso, poderia imitar as formas de outras embarcações, levando pessoas a naufragar e depois puxá-las para o fundo do rio. Por último, poderia assumir a forma de uma mulher. A palavra boiúna poderia ser traduzida simplesmente por cobra preta. Se diz que essa entidade seria uma imensa cobra que cresceu tanto e se tornou tão ameaçadora que acabou abandonando a floresta e indo habitar nos rios mais profundos da região amazônica. Dizem que ela poderia se transformar em qualquer embarcação que desejasse, e também em vários outros seres vivos. Ela poderia se transformar em navios, vapores, canoas, qualquer coisa que desejasse somente para enganar e depois devorar as pessoas. Essa entidade possui um corpo tão brilhante que nele poderia ser refletido o luar. Além disso, se diz que seus olhos irradiam uma luz durante a noite, que sempre atrai pescadores, que acreditam serem luzes de um grande barco. E então, essa criatura faminta os devora. Essa criatura é tão grande que algumas lendas dizem que ela teria sido responsável por criar parte dos rios, pois quando rasteja com seu enorme corpo pela floresta, cria rastros que com o tempo se transformam em rios gigantes, como o rio Amazonas. Outras lendas dizem que apesar de seu tamanho gigantesco, ela viveria na verdade adormecida embaixo da cidade de Belém do Pará, e caso ela acordasse e se movesse, a cidade inteira iria para o fundo do rio. Uma versão da lenda dessa criatura diz que existia uma índia na área amazônica que ficou grávida da cobra boiúna. Com o tempo, deu à luz a 2 crianças gêmeas, com aparência de cobra. O menino era Honorato e a menina Maria Caninana. A mãe jogou-os no rio com horror de sua aparência medonha. Honorato tinha um coração bom e sempre visitava sua mãe, mas sua irmã tinha muito rancor e jamais a visitava. Maria estava sempre aterrorizando pessoas e naufragando embarcações, enquanto seu irmão não gostava dessas suas ações. Um dia, cansado dos atos de sua irmã, decide matá-la e assim o faz. Agora ele, só no mundo, tinha um problema ainda. Nas noites de lua cheia, Honorato conseguia assumir a forma humana e caminhar pela terra. Mas isso era temporário e para se quebrar o encanto definitivamente e ele permanecer na forma humana para sempre, alguém deveria feri-lo na cabeça, além de colocar leite em sua boca enorme. Mas isso deveria ser feito enquanto ele estava em sua forma monstruosa, e quando ele assim estava, ninguém permanecia perto. Até que um dia um bravo soldado o libertou da maldição, e ele pôde voltar para a terra e para sua família. Há ainda uma outra versão. Ela fala sobre uma mulher muito má que costumava matar e devorar crianças, até que chegou um dia em que os membros da sua tribo, indignados, a jogaram no rio, mas ela não morreu. Acabou sendo salva por um demônio conhecido como Ahangá. Eles se casaram e seu filho nasceu e logo foi transformado em cobra por seu pai, para que pudesse ficar com eles no rio. Esse filho foi crescendo até o ponto de não haver mais peixes no rio para o alimentar, então começou a devorar as pessoas. Dizem que quando essa entidade fica velha, ela abandona os rios e iria morar em terra. Lá teria a ajuda de uma centopeia de 5 metros de comprimento para que conseguisse comida. Seu nome é Mapinguari. O Mapinguari é conhecido como o mais popular dos monstros da Amazônia, sendo muito famoso nos estados do Pará, Amazonas e Acre. Além dos indígenas, que descrevem essa criatura há muitas centenas de anos,
Caçadores e trabalhadores o citam como um verdadeiro demônio do mal, que mata a todos que encontra, sempre matando esses para comer. O Mapinguari é descrito como um macaco gigante, maior do que um humano, com cerca de 2 metros de altura. Esse ser é relatado com cabelos longos e negros espalhados por todo o corpo, embora também seja relatado com pelos vermelhos. Possui mãos compridas, com garras, e se diz que somente é vulnerável no umbigo, com o resto do corpo sendo invulnerável por causa de seus pelos longos. Se diz que ele possui somente um olho centralizado no rosto, como um ciclope. A principal característica dessa criatura é uma boca gigantesca que vai do nariz até o estômago, e essa boca está sempre suja de sangue. Além de todas essas características, possui também às vezes pés com cascos invertidos, semelhantes ao do curupira. Se diz que esse ser costuma caçar durante o dia e dormir durante a noite. O perigo de encontrá-lo é sempre de dia, na penumbra das densas florestas amazônicas. Quando ele caça uma pessoa, ele não é de forma alguma silencioso, muito pelo contrário. Ele vem berrando alto, com berros curtos, altos, que atordoam a todos que os ouvem. Além disso, avança pela mata, derrubando árvores e quebrando galhos, deixando um enorme rastro de destruição. Aqueles que escutam seus gritos, mesmo de longe, geralmente fogem imediatamente. Indígenas da região amazônica dizem que o Mapinguari seria o antigo rei da região, sendo um terrível inimigo do homem, e que devoraria às vezes somente a cabeça desses. Mas isso não se aplica a todos os casos, pois algumas versões das histórias dizem que eles devorariam todas as partes dos seres humanos. Dizem que quando ele apanha um caçador, coloca-o embaixo do seu grande braço, e então mergulha a cabeça desse na imensa abertura da boca. E então ele começa a comer a vítima aos poucos, arrancando a carne dela em largos pedaços. Se diz que esse ser somente anda de dia, especialmente nos domingos ou durante as tardes, perto do anoitecer. Além disso, costuma também ser comum nos dias santos, e o caçador que for encontrado caçando durante esses dias seria um homem morto, pois acabaria sendo triturado pelos dentes afiadíssimos do Mapinguari. Uma história muito antiga fala sobre 2 serrilheiros. Um deles gostava muito de caçar todos os dias, até mesmo aos domingos e dias santos. Um dia seu companheiro, que não gostava de caçar, decidiu ir com ele. Momentos depois, quando já estavam na mata, se perderam um do outro. Então o seringueiro que não caçava ouviu berros medonhos e subiu depressa numa árvore, apavorado, e ficou lá em cima, somente observando e ouvindo atentamente. Os berros foram se aproximando cada vez mais, e então ele viu um Mapinguari, um macacão muito peludo, trazendo debaixo do braço o seu amigo, morto, desmembrado, gotejando sangue. O monstro, com garras afiadíssimas, arrancava pedaços do corpo do homem e metia-os na boca. Ele viu o monstro engolir a cabeça, os braços, as pernas, as vísceras e o tronco do caçador. Do Brasil, seu nome é Boitatá. O Boitatá, traduzido do idioma tupi por coisa de fogo, é geralmente relatado como uma serpente de fogo que habita dentro da água, em rios e lagos. Essa criatura rasteja pela floresta durante a noite, supostamente protegendo a natureza contra pessoas que provocam queimadas nas matas e campos. Às vezes pode se transformar em um grosso tronco de fogo, que causa a morte por combustão daqueles que provocam queimadas. Se diz que ele seria uma alma penada que agora, após a morte, paga por seus pecados dessa forma.
Mas há uma outra variação que diz que ele é o espírito de uma pessoa ruim que morreu, e por onde passa, ao invés de evitar o fogo, inicia fogo nas matas. Em 1560, o padre Anchieta, um dos primeiros portugueses a falar sobre o Brasil recém-descoberto, relatou em uma carta que havia alguns fantasmas na mata, que viviam quase sempre junto a rios e do mar, e eram chamados pelos índios de Baitatá, ou coisa de fogo. Ele dizia que não se via nada senão um facho de luz cintilante correndo, que atacava os índios e os matava. Essa lenda é tão famosa que há várias versões espalhadas pelo Brasil. No sul, uma se destaca. Lá, a origem do Boitatá seria o dilúvio bíblico, pois após os alagamentos de 40 dias e 40 noites, as cobras que não morreram zombaram que teriam agora muita comida só para elas. Então elas foram punidas pela justiça divina e ficaram com a barriga queimando e o corpo iluminado. O Boitatá, uma dessas cobras, agora anda pelos campos procurando restos de animais mortos e come apenas os olhos desses. De longe, quem o vê algo que se parece com uma bola em chamas. Essa bola então vira uma cobra de fogo que serpenteia na escuridão e persegue viajantes noturnos ou caçadores. Quem encontra o Boitatá geralmente fica cego, louco ou pode até mesmo morrer. Dizem que para escapar deve-se, quando ele aparecer, ficar completamente parado e de olhos fechados, sem respirar, até que ele vá embora. Dizem também que atirar objetos de ferro nele funciona para afastá-lo, mas por outro lado, correr dele inevitavelmente levará à morte. Uma outra versão, também do sul do Brasil, diz que o Boitatá seria um touro selvagem, com um único olho grande no meio da testa e patas muito grandes. Ele também brilha muito e solta fogo pela boca. Seu nome é Boto Cor-de-Rosa. A lenda do Boto Cor-de-Rosa é muito famosa no norte do Brasil, na área amazônica. Lá se diz que existe um boto que se transforma em um homem belo, sedutor e conquistador. Então, sob essa forma humana, ele sai procurando por mulheres para seduzir e depois engravidar. Dizem que esse homem boto, além de ser muito bonito, possuiria uma boa conversa e ainda seria muito galanteador. Por último, ainda teria uma grande habilidade na arte de dançar. Estaria sempre usando roupas e sapatos brancos, além de um chapéu cobrindo a cabeça. Se diz que o chapéu é essencial para o disfarce, pois a transformação não é completa, e no topo da cabeça estariam as narinas do boto. Existem algumas versões para a lenda. Em algumas, o boto se transforma em homem durante qualquer festa que ocorrer nas comunidades das beiras dos rios amazônicos. Já em outras versões, ele não seria tão presente, só se transformando durante a lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. Quando ele assume a sua forma humana, desse homem belo e sedutor, tenta entrar nas comunidades ribeirinhas atrás de mulheres para seduzir. Algumas versões dizem que ele procura a mulher mais bonita da festa. Outras dizem que ele procura uma mulher que seja virgem. De qualquer forma, depois de escolher o alvo, parte para seduzi-la com suas habilidades. Quando consegue, leva-a para o fundo do rio ou mesmo para a beira do rio. Depois de engravidadas, essas mulheres são abandonadas pelo boto, que retorna para o fundo do rio em sua forma animal. Dessa forma, o filho nascerá sem pai. Se diz que esse ser é muito temido até hoje na área amazônica. Inclusive, quando um homem desconhecido aparece em uma festa usando um chapéu, logo na entrada pede-se para que ele tire o seu chapéu, para que se tenha certeza de que é realmente um humano, e não o boto disfarçado. Além disso, até hoje nesses locais, quando uma criança nasce sem pai, ele é chamado de filho ou filha do boto que habita. Seu nome é Yara.
A Yara, também conhecida como Mãe das Águas, é uma linda sereia que se diz habitar nas águas do rio Amazonas. Seu nome pode ser traduzido por aquela que habita nas águas. Essa criatura seria metade mulher e metade peixe, com pele morena, cabelos longos e negros e olhos lindos e castanhos, que seduzem qualquer um que os olham. Ela habita nesse grande rio, sempre conquistando e matando homens. Se diz que a Yara costuma tomar banho de sol na beira do rio Amazonas, e enquanto faz isso canta uma canção linda e irresistível, com sua voz doce. Ali ela pode ser vista sob as pedras, penteando seus lindos cabelos e se admirando no reflexo das águas. Qualquer homem que ouça a canção ou mesmo veja a beleza da Yara não conseguirá resistir aos seus encantos e perderá o controle sobre si mesmo. Então pulará dentro do rio, e no final esse mesmo ser o levará para as profundezas. Dizem também que ela tem o poder de cegar qualquer um que sequer admire a sua beleza. E depois disso, ela leva-os para o fundo do rio. Se algum homem conseguir de alguma forma escapar dos encantos dela e não se atirar nas águas, ele acabará por enlouquecer e somente um pajé poderá então curá-lo. Além disso, há quem diga que ela é responsável por causar ondas fortes no rio Amazonas e seus afluentes, que poderiam chegar às vezes até 6 metros de altura. As lendas para as origens dela dizem que antigamente seria uma índia guerreira, que era a melhor e mais valente de sua tribo. Ela era filha do pajé da tribo e era sempre muito elogiada por ele, a ponto de seus irmãos terem muita inveja. Uma noite eles se juntaram e tentaram matá-la enquanto ela dormia, mas Yara tinha uma audição fora do comum e conseguiu escutá-los. Conseguiu se defender e acabou por matar a todos eles. Com medo da fúria de seu pai, ela se desesperou e fugiu, mas acabou sendo encontrada logo depois por seu pai e punida. Como punição para seus atos, ela foi jogada no fundo do rio, entre os rios Negro e Solimões. Mas dizem que ela não morreu. Os peixes que ali habitavam a salvaram e a transformaram em uma sereia. Hoje se diz que os indígenas da região têm tanto medo dela que evitam sequer passar perto de lagos e rios no final da tarde.